Depois, cheios de fruto de justiça. O apóstolo desejava que os crentes filipenses não fossem estéreis, mas cheios do fruto da justiça para a glória de Deus. A justiça que vem de Deus manifesta-se com perfeição no caráter e nas obras do crente. Então, o que é estéril? Aquele que não produz filhos. Então, o apóstolo Paulo, ele orava para que os filipenses produzissem mais e mais filhos na fé, mais almas salvas. Eles deveriam pregar agora o evangelho a outros para que esses também fossem justificados. Todos necessitam de perdão, todos necessitam de salvação. Então, a oração de Paulo é para que eles enxergassem que também os romanos, as autoridades, todas as pessoas precisavam de salvação. Conclusão aí, as adversidades ministeriais na vida do apóstolo Paulo eram amenizadas na demonstração de amor das igrejas plantadas por ele. Ao longo deste trimestre, veremos o quanto a igreja de Filipos foi pastoreada por aquele que não media esforços nem limites para proclamar o evangelho, o apóstolo Paulo. Então, as coisas ruins que aconteciam para Paulo em seu ministério eram amenizadas aí quando ele via o progresso, o crescimento da igreja, o progresso do evangelho. As igrejas que ele havia aberto estavam já produzindo muitas almas, estavam crescendo, evoluindo e fazendo com que o evangelho fosse conhecido em todo o mundo. Então isso amenizava o sofrimento dele. Porque quando você dá a sua vida por algo que não tem fruto, é muito triste, é um sofrimento que você acha assim, um sofrimento em vão. O que adianta? Sofrer, trabalhar, passar por perseguição, por tudo, se não há fruto, não há retorno. É muito triste. Agora Paulo ficava alegre porque ele via retorno nos seus sofrimentos. Valia a pena. A Bíblia diz assim para nós: se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muito fruto. Jesus é a semente de Deus caída na terra. Precisou morrer para gerar filhos para Deus. E nós somos como sementes de Deus na terra. Agora nós estamos aqui para dar a vida, para morrer pelo evangelho, para dar a vida pelo evangelho. Muitas vezes nós vamos sofrer perseguições, necessidades financeiras. Por quê? Porque esse é o viver cristão, o legítimo viver cristão. O legítimo viver cristão não é só alegria, oba-oba, felicidade, não. É um eterno sofrer pelo evangelho. Se Cristo deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida por Ele? Então nós estamos aqui para dar a vida pelo evangelho, dar a vida para que Jesus Cristo seja conhecido. Nós somos a semente de Deus e devemos dar a vida para que Deus seja conhecido, Deus seja louvado, engrandecido, adorado e as pessoas se convertam aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Comunicamos aos irmãos que nós temos ainda agenda no mês de agosto e no mês de dezembro. Se desejar, estaremos aí na sua igreja ensinando, pregando, ministrando batismo com o Espírito Santo, curas, milagres do Senhor Jesus, ministrando dons do Espírito Santo. Entre em contato conosco e nós estaremos aí em sua igreja. Convidamos a todos os irmãos no Mato Grosso para os dias 5, 6 e 7 de julho, agora nessa semana, primeiro seminário de Escola Bíblica Dominical de Sorriso, Mato Grosso. Esteja aí conosco. Adquira já seu material da Escola Bíblica Dominical. Suas revistas se encontram na livraria Canaã. Vamos orar agora em nome de Jesus? Vamos orar. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é hora de você fazê-lo. Vamos orar juntos. Se você deseja entregar realmente sua vida a Deus para ser usado, assim como o apóstolo Paulo foi usado para abrir igrejas, para escrever, para fazer grandes coisas para Deus, então ore juntamente comigo agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Perdoa, Senhor, os seus pecados agora, conduze-os à salvação. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Faze maravilhas através dessas vidas. Usa-os poderosamente na Tua obra. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido,
Ajuda, Senhor, que as pessoas saibam que a Tua grande obra é feita, Senhor, através de pessoas, Senhor, que desejam entregar suas vidas para serem usados, para serem consumidos por Ti, no Teu Evangelho, na Tua pregação, no Teu poder, na Tua graça. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas vidas, Senhor, ajuda essas pessoas que se chegam a Ti agora, enche-as do Espírito Santo, Senhor, use poderosamente a cada uma para ganhar almas para Ti, para fazer uma obra maravilhosa, para que o Teu nome, Senhor, seja conhecido em toda a terra, para o louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 1, Paulo e a Igreja em Filipos. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2013. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos as respostas do questionário. E no site, a partir de quinta-feira à noite, nós temos ali as perguntas sem as respostas. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro aí para completar dentro do texto áureo. E peço isto, vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda pergunta para completar dentro da verdade prática. Paulo tinha uma grande afeição pelos irmãos de Filipos. Por isso, suas orações e ações de graças por essa igreja eram constantes. Terceira pergunta, dentro do comentário aí da introdução. Neste trimestre, estudaremos a Epístola de Paulo aos Filipenses. O que é esta carta? Então, é uma declaração de amor e gratidão do apóstolo pelo amoroso zelo dos filipenses para com os obreiros do Senhor. A epístola está classificada no grupo das cartas da prisão, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Agora dentro da parte 1, introdução à epístola, pergunta número 4. Onde situa-se a cidade de Filipos e por quem foi fundada? Quais as principais cidades dessa região? Então, localizada no norte da Grécia, foi fundada por Filipe II. Outras cidades como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia também faziam parte daquela região. Veja Atos 17, 1 e 10. Filipos, porém, era uma colônia romana, Atos 16, 12, e um importante centro mercantil, pois estava situada no cruzamento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Pergunta número 5. Como e através de quem o Evangelho chegou a Filipos? Então, por volta do ano 52 d.C., o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas e Timóteo, empreendeu uma segunda viagem missionária, Atos 15, 40, 16, 1 a 3. Ao entrar numa cidade estrangeira, a estratégia usada por Paulo para anunciar o Evangelho era sempre a mesma: dirigir-se em primeiro lugar a uma sinagoga. Ali o apóstolo esperava encontrar judeus dispostos a ouvi-lo, mas na sinagoga de Filipos havia uma comunidade não muito inclinada a escutá-lo. Por isso Paulo concentrou-se num lugar público e informal para falar a homens e mulheres desejosos por discutir assuntos religiosos. Lá o apóstolo encontrou Lídia de Tiatira, uma comerciante que negociava púrpura, Atos 16, 14. Ela se converteu a Cristo e levou o primeiro grupo de cristãos de Filipos a congregar-se em sua casa. No lar da irmã Lídia, a igreja começou a florescer, Atos 16, de 15 a 40. Número 6. Qual a data e local da autoria da Epístola aos Filipenses e em que circunstâncias isso ocorreu? Apesar das dificuldades para se referendar a data e local da Epístola aos Filipenses, os especialistas em o Novo Testamento dizem que a carta foi redigida entre os anos 60 e 63 d.C., provavelmente em Roma. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava encarcerado numa prisão e recebeu a visita de um membro da igreja em Filipos, chamado Epafrodito. Epafrodito chegara a ficar gravemente adoentado, mas Deus se apiedou dele que, agora recuperado, acabou por levar a mensagem do apóstolo aos Filipenses. Agora na parte 2, autoria e destinatários. Pergunta número 7. De quem é a autoria da carta aos Filipenses? Então, o nome de Timóteo aparece juntamente com o de Paulo na introdução da Epístola aos Filipenses. Apesar de Timóteo ser apresentado como coautor da carta,
a autoria principal pertence ao apóstolo Paulo. Este certamente tratou com Timóteo, seu discípulo, os assuntos expostos na carta. O apóstolo Paulo também não desfrutava de boa saúde. Este fato fazia com que dependesse constantemente da ajuda de um auxiliar na composição de seus escritos. Romanos 16, 22, 1 Coríntios 1:1, Colossenses 1:1. Pergunta número 8. Quais os destinatários da carta aos Filipenses? Então Paulo chama os cristãos de Filipos de santos. Salvos são aqueles que foram salvos e separados por Deus para viver uma nova vida em Cristo. Salvos, este era o tratamento comum dado por Paulo às igrejas, Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2. Quando o apóstolo dos gentios usa a expressão em Cristo Jesus, ele quer ilustrar a relação íntima dos crentes com o Cristo de Deus, semelhante ao recurso usado por Jesus quanto à ilustração da videira e os ramos, como está em João 15, de 1-7. Pergunta número 9. Quais eram os destinatários distintos da carta aos Filipenses? Então, a distinção entre bispos e diáconos expressa a preocupação paulina quanto à liderança espiritual da igreja. O modelo de liderança adotado pelas igrejas do primeiro século funcionava assim. Os bispos eram responsáveis pelas necessidades espirituais da igreja local e os diáconos pelo serviço à igreja sob a supervisão dos bispos. Parte 3. Ação de graças e petição pela igreja de Filipos. Então nós vamos ver aí a pergunta número 10. Por que Paulo fazia ação de graças pela igreja de Filipos? Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A razão de o apóstolo Paulo lembrar-se dos filipenses nas suas orações e alegrar-se por isto foi a compaixão deles para com o apóstolo quando da sua prisão, defesa e confirmação do Evangelho. Esta lembrança fortalecia Paulo na sua solidão, pois, apesar de estar longe fisicamente dos filipenses, aproximava-se deles pela oração, onde não há fronteiras. Pergunta número 11. Cite uma oração de gratidão de Paulo à igreja filipenses. Complete. Paulo lembra a experiência amarga sofrida juntamente com Silas em Filipos. Eles foram arrastados à presença das autoridades, açoitados em público, condenados sumariamente e jogados no cárcere, tendo os pés atados ao tronco. Atos 16, 19, 23 e 24. Essa dura experiência fez o apóstolo recordar o grande livramento de Deus concedido a ele, a Silas e ao carcereiro. Atos 16, 27 a 33. Os filipenses participaram das aflições do apóstolo e proveram-no, inclusive de recursos financeiros, como está no capítulo 4, versículo 15 ao versículo 18. Ao passo que os coríntios fecharam-lhe as mãos. 1 Coríntios 9, de 8 a 12. Por isso, quando lemos a epístola aos Filipenses, percebemos o amor, a amizade e a grande estima que Paulo nutria para com aquela igreja. Pergunta número 12. Após agradecer a Deus pelos filipenses, o apóstolo Paulo passa a rogar a Deus por eles. Complete. Então Paulo diz aí: que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. O desejo do apóstolo é que o amor cresça e se desenvolva de modo mais profundo, levando cada crente em Filipos a ter um maior conhecimento de Cristo. A segunda coisa aí é: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então Paulo intercedia pelos filipenses, pedindo ao Senhor que lhes concedesse a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Esta capacidade fará do crente uma pessoa sincera e sem escândalo até a volta do Senhor, cheios de frutos de justiça. O apóstolo Paulo desejava que os crentes filipenses não fossem estéreis, mas cheios do fruto da justiça para a glória de Deus. A justiça que vem de Deus manifesta-se com perfeição no caráter e nas obras do crente. E por fim aí a conclusão, a pergunta número 13, que também é para completar. As adversidades ministeriais na vida do apóstolo Paulo eram amenizadas na demonstração de amor das igrejas plantadas por ele. Ao longo deste trimestre, veremos o quanto a igreja de Filipos foi pastoreada por aquele que não media esforços nem limites para proclamar o Evangelho, o apóstolo Paulo. Glória a Deus, aleluia.